Olá, boa tarde. A gente vai começar agora mais um podcast voltado para os alunos de Técnica de Administração do curso do CEAP. Eu me chamo Amanda, eu sou advogada, especialista na área civil, trabalhista. E nesta mesa aqui eu estou, na verdade, com três tubarões. A técnica aqui sou eu, mas aqui do meu lado direito estamos com o doutor Tiago, empresário pernambucano das empresas Volp System e VIPSEG Brasil, correto? Isso. Aqui na minha frente nós estamos com o Dr. Paulo Ricardo, pedagogo especialista na área de departamento pessoal, e Dr. Guilherme Redivivo, CEO da empresa Redivivo Consultoria Contábil. Aqui nesta mesa, o tema hoje, que nós vamos debater empresas pernambucanas entre a teoria e a prática, do qual o doutor Paulo Ricardo, voltado para a área de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, o doutor Guilherme, área de Contabilidade e Consultoria Contábil, e o doutor Tiago chega com a prática. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Paulo Ricardo, para a gente começar essa temática voltada para a área educacional dos alunos do Técnica de Administração no CEAP. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar com um tema, né, que eu tenho observado e pensado muito a respeito dessa questão, né? A gente está, vamos dizer assim, observando nos últimos tempos muita gente empreendendo, né? São muitos empreendedores. E quando chegam esses empreendedores, pelo menos para a gente que trabalha com consultoria na área de departamento pessoal e até colegas que são contadores, né, a gente sente que esse empreendedor muitas vezes chega sem o conhecimento técnico da área, né? Às vezes são perguntas assim que a gente, muitas vezes, conversando com os colegas, mas a gente acha um absurdo. Mas quando a gente se coloca no lugar desse empreendedor, né, a gente vê que não é vamos dizer assim, um absurdo, é porque muitas vezes não se busca vamos dizer assim, a qualificação, né, o conhecimento técnico, e aí a pessoa empreende, abre a empresa e tal, e aí vem a consequência na área dos recursos humanos, né? Geralmente ele vai contratar uma pessoa, né, quando ele passa a ter funcionários, aí ele contrata mal, Exato. né? Complementando o que o senhor está falando, eu vejo um problema muito grande que acontece, porque assim, se você vai abrir um negócio, você tem que saber em que área você está se inserindo, você tem que conhecer o mercado, os stakeholders. E como o senhor está falando, em Uhum. muitos casos, esses empreendedores, eles não procuram se qualificar. É por isso que existe um grande número de pessoas que abrem empresa, depois de 1 ou 2 anos essas empresas se fecham. Eles não sabem contratar também. É, Em muitos dos casos, contratam por indicação. Quando você contrata por indicação, né, doutor, acaba perdendo assim o poder eu até, competitivo. alguns casos, até eu observo que ele entende da área, né? Ele conhece até o público dele, mas quando chega nesse tempo, 2, 3 anos, a empresa começa vamos dizer assim, ter problemas. Mas em que? Em caso de nepotismo, como o doutor falou, não. Não Não necessariamente. necessariamente, mas assim, tipo, a falta de conhecimento básico de uma legislação trabalhista, Sim. né? Ou de uma legislação na área aqui do colega aqui contador, a parte de cálculo de imposto, essas coisas. Aí começa vamos dizer assim, por não haver um planejamento, começa a não pagar os impostos, né? E isso na área trabalhista, isso vira uma bola de neve e a consequência é quando às vezes os funcionários saem e entram com ações trabalhistas, isso começa a trazer muitos problemas, porque geralmente são empresas pequenas, né, que não têm um certo, vamos dizer assim, know-how ou patrimônio, alguma coisa assim, e isso vai, começa a findar no próprio fechamento da empresa. A gente observa muito isso.
né? Até geralmente, quando se termina o ano fiscal, né? Que é aquela questão de as empresas que foram excluídas do Simples, É, né? acontece muito quando chega no final do ano, né? Muitas empresas acabam sendo excluídas do Simples Nacional, que é o regime mais comum utilizado aqui no Brasil entre as empresas, onde né, esse regime você paga os tributos de forma unificada. Se a empresa chegar no final do ano e tiver com pendências, com dívidas, ela acaba sendo excluída do Simples Nacional e ela tem um prazo até 31 de janeiro para regularizar tudo e poder solicitar a volta do Simples Nacional. E eu vejo, existem muitos casos de muitas empresas que acabam perdendo e estão abertas e quando vão ver, a empresa está no presumido pagando 15,5%, 20%, pagando muito imposto. Um imposto que ele poderia estar no Simples Nacional pagando 4% ou 6%, ele acaba inflando a empresa dele por uma falta de gestão. E aí, só para a gente ter uma ideia, né? Hoje, uma empresa que esteja dentro do Simples e ela perde essa condição, né? Falando da parte na área de folha de pagamento, né? Ele passa a ter um acréscimo na sua folha em termos de imposto, de encargo, de quase 30%. Então, isso para um empresário pequeno que está começando, né? É praticamente inviabilizar o negócio dele. Né? Boa tarde a todos, né? Gostaria de agradecer o convite do CEAP, né, aqui para o podcast, o CEAPcast. E, assim, minha visão assim, ratifica o que vocês estão dizendo, mas eu vou pela linha do seguinte. Realmente, de fato, hoje a gente tem a falta da técnica porque no colégio não se ensina a empreender. Não se ensina até oratória, não se ensina a educação financeira. Então, o erro está na base. Né? Então, a gente deveria, inicialmente, corrigir essa base, que já vem sendo corrigida, agora ainda está muito engateando. Né? No colégio do meu filho, por exemplo, no de Breno, que tem 16 anos, já começa a ensinar oratória e educação financeira, inclusive como matéria, né? Tem prova e tudo. Então, assim, a gente está muito engateando nisso, né? E essa questão dos impostos, aí eu vou bater de frente e dizer que está errado. Por quê? Porque o grande problema não estão nos tributos e impostos, estão sim no modelo de negócio que hoje os empresários não têm noção de como fazer. Então, se a gente sabe a parte técnica e como mensurar e desenvolver um modelo de negócio, a gente consegue jogar com a regra do jogo debaixo do braço e a gente, de fato, consegue fazer uma coisa desenvolver. Mas, como vocês falaram e estão corretos, falta técnica, falta um conhecimento. Fazer um planejamento tributário, né, para saber qual o melhor regime que aquela empresa dele vai se... Também. Como a gente está falando, né? Falta conhecimento dessas pessoas. Agora, por que eles não querem buscar conhecimento? Sendo bem direto e bem honesto, eu gosto de ser assim, bem incisivo. Por quê? Porque hoje todo o conteúdo tem grátis no YouTube. O Sebrae está aí, cheio de curso, o Sebrae está cheio de curso gratuito para quem é empreendedor, toda semana tem, você pode ir lá procurar, inclusive eles têm consultores lá que dão consultoria gratuita para quem está abrindo seu negócio, então realmente tem onde buscar. Isso, tem onde buscar. E assim, a gente tem que se desenvolver nas partes de todas as gestões, né? Tem as gestões internas, que é o CPF, e tem as gestões externas, que é o CNPJ. As gestões internas, que somos nós, temos que desenvolver mente, corpo, alma e espírito. Quando o ser humano desenvolve isso, a gente começa a caminhar de um outro lado e a coisa começa a evoluir. E o CNPJ, a gente tem que desenvolver todas as outras gestões. Gestão administrativa, financeira, tributária, jurídica, gestão comercial. E aí, quando você começa a desenvolver tudo isso aqui, aí eu digo, pronto, hoje o empreendedor está pronto para ir para o campo. Então, qual é o grande segredo que já é a minha primeira dica? Primeiro, empreenda com o dinheiro dos outros. Vá usar o CNPJ dos outros, vá ser empregado, para você aprender de fato como aquela coisa roda. Aprendeu, pula para o próximo. Né? Então, antes de a gente ser interesseiro, a gente tem que ser interessante. Né? Então, de fato, a gente tem que buscar desenvolver negócio de quem já tem um know-how, quem tem o dinheiro, ao invés de você jogar o seu dinheiro no lixo. Né? Porque realmente, de fato, empreender não é fácil, porque são várias gestões. Além das gestões do CPF, tem a gestão do CNPJ. Agora, deixa eu só retomar um pouquinho o que o colega falou. Bem interessante é que a gente não tem a cultura de formar empreendedores. Não tem. Né? E aí, consequentemente, o que a gente tem ainda não atende. Por quê? Vamos puxar aqui a sardinha para o meu lado. Né? Para a área de departamento pessoal, por exemplo, a gente não tem, vamos dizer assim, nenhum curso, né,
que, vamos dizer assim, forme o profissional especificamente para a área de departamento pessoal. Se você pegar toda a grade, né, curricular dos cursos das universidades federais, pelo menos aqui de Pernambuco eu já observei isso, e das particulares, você tem pontualmente no curso, por exemplo, de Ciências Contábeis, alguma matéria relacionada à parte de departamento pessoal e no próprio curso de administração, né? Não se tem um aprofundamento, entendeu? Então, se a educação básica não leva você a ser um empreendedor, e quando você vai buscar ser um empreendedor, você vai fazer uma faculdade, né? E dali sai sem o conhecimento, né? Para aquela área que é importante, né? Porque para o empresário, ele não pode ser, vamos dizer assim, a gente não pode exigir que o empresário seja um candidato, né? Eu tinha uma professora que ela dizia, você não pode ser um candidato a Deus, saber tudo, né? Mas se a gente se colocar também no lugar desse empresário, você vai ver a grande dificuldade dele também de conseguir gerir todas as áreas de uma empresa, né? De ter um conhecimento específico, né? Muitas vezes ele tem um conhecimento técnico daquela área, como você falou, vai ser empregado para aprender como é a empresa, depois passa para outra, né? E vai fazer o seu, né? Mas ele vai necessitar do contador, ele vai necessitar de um consultor na área de recursos humanos e de outras áreas também, né? Mas a base mesmo, realmente a gente peca muito nisso, né? Então, você tem um jovem com 16 anos tendo noções de empreendedorismo, né? Isso vai ser, lá na frente, vai ser uma diferença. Exatamente. Né? A gente tem isso. É muito difícil. Eu fico pensando, enquanto que os senhores estavam falando sobre a falta de interesse do jovem empresário em si, em adquirir conhecimento, em o que tem de problema vindo dele e que seja possível corrigir por ele. Que é da mesma... Eu compactuo com esse pensamento. Agora eu fico pensando, com relação a toda a cadeia tributária, que é um verdadeiro carnaval. O sistema tributário brasileiro, que é aqui em Natal, talvez não seja a mesma coisa em Pernambuco, que consequentemente não vai ser a mesma coisa no Piauí, que não vai ser a mesma coisa no Maranhão, que não vai ser a mesma coisa em Minas Gerais. E aí eu fico pensando, desde o ensino ocidental que a gente tratou, que o problema está na origem. Nas escolas, no se ensina educação financeira, por isso que o brasileiro é endividado. Não existe brasileiro que não tenha pelo menos alguma experiência com negativação e alguma de proteção de crédito. Mas, além de todos esses problemas, o quão o problema aqui, por exemplo, de Pernambuco, do Brasil, influencia? Por quê? Eu fico pensando de uma forma leiga. Se, por exemplo, o Mark Zuckerberg tivesse nascido no Brasil, ele seria o criador do Facebook? Ou ele seria um auditor fiscal? Estaria estudando para poder fazer um concurso e aí entrar e os nossos empresários são empresas que, em média, duram 1 a 2 anos e fecham. O quão também o mercado dificulta a vida desse brasileiro empreendedor, por exemplo. Porque eu concordo que, de fato, a gente tem um problema estrutural, educacional, com certeza. Mas o quão o Brasil hoje em dia também dificulta a vida desse empreendedor, que naturalmente a gente não busca conhecimento. Por exemplo, como é que uma pessoa que mora no Maranhão, que até uns 3 anos atrás o custo médio salarial, né, de cada habitante era R$400. Quantas dificuldades esse empreendedor, esse empresário, esse jovem, e não necessariamente jovem, enfrenta? Eu costumo dizer que ninguém segura uma pessoa altamente determinada a mudar, né? Então, assim, eu concordo que realmente, de fato, a gente não é incentivado a buscar esse conhecimento, mas, como eu falei, ninguém segura uma pessoa altamente determinada a mudar. Exato. Então, o que eu sinto hoje, de fato, e sendo bem realista, é a falta de fome das pessoas de crescerem e mudar, prosperar. Prosperar, para mim, não é dinheiro, prosperar é crescimento. Então, assim, eu sinto muita falta disso, de gente dizer assim, Tiago, eu quero mais.
falta Tô ganhando por 10 medo? mil. Não, é o comodismo. Buscar, Sim. né? O O cara buscar querer assim, dizer, mudar. Tiago, Aham. eu tô ganhando 10 mil, mas tá pouco, eu quero mais. Satisfeito sempre, né? Contente sempre, satisfeito nunca. Eu compacto dessa filosofia. Nunca tô satisfeito. Sempre eu tô querendo buscar mais, sempre querendo prosperar, sempre querendo crescer e frutificar. Né? Então, assim, eu acho que falta muita gente com fome e em busca do conhecimento. A fome pelo conhecimento. Eu sou um cara que leio muito, estudo muito, sempre estou me atualizando, buscando. Não na área de contabilidade, na área jurídica, porque se hoje você me perguntar, Tiago, como abrir um CNPJ? Não sei. E nem quero saber. A gente paga o profissional para desenvolver aquele trabalho. Né? O empreendedor, a palavra já diz, empreende na dor. Eu estou em busca de resolver a dor da sociedade e não burocracia. Sim. Então eu digo, não vá correr atrás o pessoal aqui do curso, não vai correr atrás de aprender como abre um CNPJ, né? Vai correr atrás de como você cresce a empresa, como desenvolve um sistema comercial bem parrudo para frente, um pessoal na rua com fome mesmo, querendo aquela coisa de querer crescer. Então, assim, eu sinto muita falta de pessoas que querem prosperar junto com a gente. Um ponto também muito importante que eu vejo é, hoje em dia, por exemplo, eu quero comer um hambúrguer. Então a gente sabe que tem vários locais que eu posso consumir esse hambúrguer. Então eu vejo assim, o cara que é empreendedor hoje em dia, ele tem que pensar, independente da área que ele está inserido, o que é que ele pode trazer de diferencial dentro da empresa dele, que vai fazer a empresa dele ter uma diferença competitiva em relação a um concorrente. E eu não vejo isso em muitas empresas, sabe? O cara faz o beabá ali e acha que tá bom e acaba ficando estagnado, enquanto o cara que está fazendo lá, buscando algo diferente, como você falou, o cara que tem fome de conhecimento, de querer trazer algo novo. Hoje em dia a gente tem que estar sempre muito atento ao que tem de mais moderno na tecnologia, independente da área que a gente está inserido. Se a gente não fizer isso, não acompanhar, a gente fica para trás, a gente vai perder espaço para o concorrente. Então a gente tem que pensar sempre assim, o que é que de diferente o meu produto ou serviço, a minha empresa agrega para o meu cliente que o meu concorrente não faz. Se você não pensar assim, você vai ser só mais um no mercado. Principalmente agora em época de inteligência artificial, né? Exatamente. Desde janeiro, eu tô imerso em inteligência artificial, porque senão a gente vai ficar para trás. Uhum. Principalmente minha área que é tecnologia, né? Eu tenho uma empresa de rastreamento veicular também, que agora a gente está conseguindo identificar oportunidades dentro da inteligência artificial e automatizar processos. E assim, as pessoas estão com medo da inteligência artificial tomar as vagas de emprego. Isso realmente, de fato, é uma realidade que vai acontecer. Tem algumas profissões que vão sumir do mapa. Né? Então, se a gente não acompanha, a gente fica para trás. Como sempre teve todo o avanço tecnológico, né? Sempre vai ter uma consequência de profissões que não existe, né? Você tinha antigamente, né, uma pessoa que uma profissão chamada vagalume, que era o cara que acendia os postes primeiro postes a gás, depois poste elétrico, né? Hoje você tem aí tudo automatizado, tudo como é que se diz? Fotoccélula, Fotoccélula, essas coisas. Então, a gente realmente, quem estuda, né, quem está buscando a qualificação, fazer um curso técnico, né, que é uma das opções que a gente tem hoje no mercado, são os cursos técnicos, aqueles que formam mais rápido, né, e mais ligado à realidade, mais próximo. E esse pessoal tem que correr atrás disso, né? Ninguém vai escapar da inteligência artificial, né? O quão a pandemia agilizou esse processo de avanço da inteligência artificial? Muito. E assim, as empresas não estavam preparadas para... ninguém estava preparado, né? Mas quando chegou a pandemia, muitas empresas tiveram que se adaptar a uma nova realidade, onde tiveram que, em muitos casos, para poder produzir, teve que colocar o colaborador para trabalhar de home office. E não tinha a tecnologia necessária nem para fazer isso. Então, muitas empresas acabaram, de certa forma, até fechando, porque não conseguiram acompanhar o necessário ali naquela época de pandemia. E você vê que muitas rotinas que se aplicaram durante a pandemia, hoje em dia são comuns, como reunião online. Muitas pessoas trabalham de home office. Por exemplo, lá na empresa, a gente trabalha num regime híbrido. A gente trabalha 2 dias fisicamente na empresa e 3 dias de home office. E dá para a gente atender qualquer tipo de demanda de qualquer lugar do país, até de outro país.
Então, assim, se você não acompanhou, muitas empresas acompanharam, porém muitas não, e acabaram ficando para trás nesse período de pandemia. É. A pandemia, ela trouxe para a gente a possibilidade de você ter novos modelos de negócio, né? Você repensar certas tradições, por exemplo, você ter o empregado ali perto do seu olho de 8 a meio-dia, das 14 às 18, e a gente levar a repensar, né? Será que realmente essa pessoa, né, tem a necessidade de ficar dentro da minha empresa, né? Ou ela em casa daria o mesmo resultado? Então, quem aproveitou essa oportunidade se reinventou, né? Eu conheço várias empresas que fecharam, porque um professor aqui falou, não acompanharam, e teve outras que praticamente revolucionaram. Então, eu conheço várias empresas hoje que elas não existem mais fisicamente, está todo mundo trabalhando home office e dando resultado, né? Tendo cliente em São Paulo, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo, hoje você faz uma reunião. Então, isso fez com que a gente saísse daquela zona de conforto, né? É o correr atrás. Então, se o mundo hoje ele não está mais, vamos dizer assim, esperando você, amanhã eu resolvo. Você teve uma ideia agora, tem que botar para moer essa ideia, porque se eu não desenvolver algo que desperte a curiosidade do meu cliente, né, o que é que eu estou fazendo de melhor que o meu cliente? Né? Será que ele está atendendo num ponto? Pode ser um ponto ali que você vai prosperar, né? Então, é importante a gente fazer essas reflexões, porque realmente isso mudou a cabeça de muita gente. A pandemia adiantou a digitalização, né? Digitalizou todo mundo e quem não foi resiliente, infelizmente, quebrou, né? Uhum. E, assim, a gente lá nas empresas fomos extremamente resilientes, criamos um novo modelo de negócio para se adaptar. Eu enxerguei desde o início que aquilo ali ia demorar, ia durar alguns anos. Até errei, eu falei 2 e durou um pouquinho, né? Uhum. E a gente conseguiu crescer 2.800% em 2 anos. Então, assim, a gente foi bem resiliente e conseguiu dar a volta por cima por causa da digitalização. Antigamente eu vendia 5% no digital, hoje a gente vende aí em torno de 40% no digital. Então, assim, é um número bem assustador para o que a gente fazia, né? E a gente teve que se reinventar, principalmente com tecnologia. Como eu venho da área de tecnologia, foi um pouco mais fácil. Eu, em 2006, ou foi 2007, eu fiz uma faculdade de ciência da computação, não terminei, mas sempre fui metido a programador, né? Uhum. E aí a gente conseguiu, com mais facilidade, desenvolver alguns sistemas que ajudaram a gente a passar pela pandemia e crescer 2.800%. Foi um crescimento gritante lá na empresa. E hoje em dia, quem não está inserido no digital, a empresa que não está inserida, o profissional que não está inserido, vai ficar para trás ali. Cada vez mais vai perder espaço para a concorrência, porque hoje em dia está tudo muito digital. Se você seja um profissional que preste serviço ou uma empresa, você tem que estar inserido no digital hoje em dia. Senão, tem gente assim que antes da pandemia não vendia nada digital. Hoje em dia vende 80%, 90% de tudo de forma digital. Tu falou da questão do trabalho híbrido, né? Do home office. Lá a gente não conseguiu dar certo com isso. Não só a gente, né? Eu acho que vocês viram também empresas como o Google, Facebook, mandando todo mundo retornar 100% para o presencial. Lá a gente não conseguiu desenvolver. A gente conseguiu enquanto estava na pandemia e tudo bloqueado, né? Não podia realmente, de fato, ir trabalhar, não podia nem pegar ônibus. Mas depois que realmente liberou, a gente voltou 100% para o presencial, porque não funcionou. A gente gosta do corpo a corpo, pele a pele, né? O skin the game, já botando a pele no jogo mesmo para a coisa girar. Infelizmente não deu certo. Mas em alguns modelos de negócio eu acredito que dê certo. A gente tem que analisar, né, o tipo de modelo de negócio. Que às vezes o contato, né, funciona, ele vai despertar a criatividade, ele vai, vamos dizer aqui, o calor do momento ali vai fazer com que alguma coisa saia de bom dali. Mas tem vários modelos de negócio que funcionam, né? É preciso o empreendedor, ele vai, vamos dizer, analisar. Teste, né? Não existe fórmula perfeita, né? Exatamente. Não tem fórmula pronta para o sucesso. Eu não acredito em fórmula pronta para o sucesso. O que pode servir para um, pode não servir para o outro e vice-versa. Mas e qual é a diferença, por exemplo, de uma empresa que funcionou
tudo home office, mas opta por ter um dia híbrido, faz uma rotatividade entre os funcionários, se ela já funciona. O porquê ela quer ter um dia presencial se ela funciona home office? Sim. Olha, Qual é a utilidade? isso é interessante. E além da questão do calor humano, você ter reuniões presenciais, ter um tipo de interação entre os colaboradores da empresa, sabe? Porque quer queira, quer não, o só home office você acaba perdendo, às vezes você acaba até perdendo um pouquinho do senso de pertencimento. Tá entendendo? Então, assim, Enfraquece a cultura, né? E durante a pandemia eu até pesquisei muito e eu vi que realmente é recomendado a gente ter esses encontros presenciais. Tá entendendo? Fazer o regime híbrido, ele é muito interessante por conta disso, porque você vai ter uma parte home office, mas vai ter a oportunidade dos encontros, das reuniões, da interação entre os colaboradores. Eu tenho uma ideia de que a gente sempre tem que visitar o cliente, né? Às vezes chega um cliente novo, né? E eu sempre tenho a vontade de conhecer a empresa fisicamente, né? Porque às vezes a gente passa um tempão lidando com a pessoa, hoje por telefone, WhatsApp, e-mail, essas coisas, mas você não vê a pessoa fisicamente, né? E às vezes não tem nem ideia de como é que é o funcionamento, né? Eu chego na tua empresa, eu vejo como ela funciona, então eu estou sentindo a empresa ali, né? Aquilo vai fazer com que eu passe a entender melhor a necessidade dele. Então, se ele tem lá um problema com um funcionário lá, né? Então, ele conta esse problema para mim. Se eu já conheço como é a empresa dele, se eu já fui lá, já tive contato com a cultura da empresa, para mim é muito mais fácil de resolver do que se eu nunca tivesse ido na empresa dele, né? Então, essa interação é que faz, às vezes, toda a diferença, né? Por isso que as empresas, tem muita gente adotando isso mesmo. O modo híbrido, né? Passa alguns dias na empresa, alguns dias em home office, porque é importante essa interação. Acho muito, muito válido. Nas empresas lá, eu realmente, de fato, já aboli a cultura do home office ou híbrido. Não funcionou pra gente. Porque Até cada porque, veja, realidade, pensa né? comigo. Inclusive foi o que até você falou. A gente, imagina eu me encontrar com essas pessoas 6 vezes na semana ou 5, e a gente tá ali de frente, olhando no olho e cobrando e pegando, vamos treinando, e tu em casa e eu daqui, não tem aquele contato, né? A criação da cultura, ela esfria, né? Então pra gente não funcionou, mas existem negócios que provavelmente devem funcionar. Nos meus, não funciona. E agora a gente dá um corte. Então, assim, complementando como você falou, realmente vai ter negócio que vai funcionar, mas vai ter negócio que não vai funcionar, porque não existe uma receita certa para aquilo dar certo ou dar errado. E aí é testar, deu certo, deu, não deu, não deu. Geralmente o que é dar certo é dar resultado, produtividade, aumentar vendas. Eu queria puxar um assunto aqui. Eu venho notado, não sei se queria até a percepção de vocês, nesse primeiro semestre, a questão de vendas dentro das empresas, sabe? Vocês notaram quedas, assim, em amigos de vocês que têm empresa? Porque, assim, eu tenho notado uma certa dificuldade das empresas em aumentar, às vezes. A questão não tem uma gestão de vendas, não tem uma gestão comercial, e, às vezes, ela tá achando que vai ter, de repente, um faturamento X e não vai ter. E quando vê, esse faturamento é menor do que ela espera, só dá para cobrir mesmo ali as despesas fixas dela. Como é que vocês veem assim, essa questão de vendas? Eu acredito que o amigo aqui tem muito a contribuir sobre isso. O grande problema da receita previsível, né, que é o que você falou, que espera um valor e não entra, é o modelo de negócio e gestão. A receita previsível, ela vem através do modelo de negócio da gestão comercial, gestão administrativa, porque o administrativo, ele vai pelo menos lá na empresa, vai por 3 vertentes. O atendimento, a cobrança e a parte de geração dos boletos e esse acompanhamento todo de inadimplência, né? Então, se a gente tem um acompanhamento de todas essas gestões, a gente minimiza as perdas, né? Porque isso é uma coisa extremamente importante e quase ninguém dá atenção, que é o churn precoce, que a gente chama, que é aquele cliente que ele entrou na base e não pagou nem a primeira, um exemplo, né? No caso de serviços recorrentes, né? E assim, se a gente tem um modelo de negócio bem firmado e um acompanhamento de todas as métricas,
Eu acredito que sim, dá para ter uma previsibilidade de faturamento. Inclusive, lá na empresa, eu brinco, né, com minha esposa, eu fico mostrando a ela, ó, esse mês vai entrar tanto. Aí ela, não, duvido, eu digo, vai entrar tanto, vê se não é. E sempre a gente realmente, de fato, acerta. Não acerta os reais e centavos ali, mas a gente consegue acertar. A gente já vem há 12 anos no mercado, então a gente já pegou o punch da coisa, né? Então, eu acredito muito em modelo de negócio e gestão. Se só é fazer uma gestão bem feita, a coisa realmente, de fato, tem como ser previsível. Principalmente em empresas que têm receita recorrente. Dá para a gente prever. Mas, respondendo sua pergunta em relação a vendas, é porque assim, eu estou falando da parte das minhas empresas, né? Lá a gente, mês passado bateu recorde, esse mês bateu recorde de novo. A gente vem recorde atrás de recorde porque a gente acertou o modelo de negócio. Então, as pessoas me perguntam, Thiago, tem vaga lá na tua empresa? Eu digo, todo mês. Está aberto lá, full time, 24 horas. Vaga para vendedor é o que mais tem. Se você trouxer uma carrada de 100, eu contrato os 100. Agora vai passar por uma peneira e a gente vê quem fica e quem não fica. Mas eu acredito muito em modelo de negócio. O modelo de negócio é o time da coisa. Se alguém chegar para você e disser assim, o Brasil ele é injusto, não dá para empreender no Brasil, pode dizer assim, o seu modelo de negócio está errado. O seu modelo de negócio está errado. E no que eu acredito. E assim, para mim vem dando certo. E a gente está aí há bastante tempo no mercado e a coisa está rodando bem redondinha. Né? Eu tenho observado, vamos dizer assim, vamos dizer, o termômetro para mim é as admissões e demissões, né? Então, passada aquela fase final de ano, início de ano, aí o que eu observo é que, pelo menos as empresas que eu trato, têm diminuído a rotatividade. Então, praticamente, as pessoas estão trabalhando com o seu quadro estável, né? Aqui, acolá tem uma demissão porque é muito comum hoje as pessoas pedirem demissão, principalmente quem trabalha com uma faixa etária entre, vamos dizer, 25 a 35 anos. A gente observa muito que essa geração não fica muito tempo na empresa, né? Há uma rotatividade muito em cima desse pessoal, tá certo? Então, quando acontece uma demissão é porque o cara está pedindo. Isso aí a gente observa claramente, né? Eu tenho umas empresas que eles têm algumas franquias de ótica em outros estados e geralmente as demissões são os vendedores que pedem, né? Raramente acontece de alguém ser demitido, né? Acho que é em função disso. O cara está numa empresa, recebe uma proposta de um concorrente ou que tem um produto melhor para vender ou que as condições são melhores, ele vai-se embora, né? Mas eu tenho observado essa estabilidade. Não sei se é por causa desse período, né? Meio de ano, não sei como é que anda isso. Eu acho que essa faixa etária aí é a faixa etária que a gente tem que realmente arriscar, né? Se você com 25 anos tiver medo de pedir uma demissão e tentar buscar um crescimento, tem alguma coisa de errado, né? Eu com 25 anos, assim, era bem pra frente mesmo, não me apegava a nada. Inclusive, eu acho que até hoje eu não me apego à empresa, a nada. Eu sempre vou buscar algo que realmente venha a ser interessante e para ter meu crescimento. Quando eu me sinto estagnado, bicho, eu vou para cima procurar alguma coisa. O pessoal fica sem entender. Bicho, não tá bom não. Eu digo, não tá, eu quero mais. Né? Não é sobre dinheiro, é sobre crescimento. Né? Crescimento intelectual, crescimento nosso como pessoa e deixar um legado. Não né? ficar parado no mesmo lugar, né? Tá sempre constante mudança. Isso. Uma busca constante, que é isso que a gente tem que ter, uma busca constante por melhoria e mudança. Eu costumo dizer que eu não sou empresário, né? Eu estou empresário. Né? Eu sou outra coisa, né? Eu sou Thiago, pai da Letícia e do Breno, esposo de Renata. É bem diferente do ser e o estar, né? Então, eu sempre tento ter essa claridade na minha mente, né, para a gente não se perder no meio do caminho. Aí, quando a gente se diz assim, eu sou médico, eu sou advogado, a gente se prende a uma profissão, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho bem na mente que eu não estou preso a profissão nenhuma. Inclusive, eu posso amanhã acordar e dizer assim, eu vou ser outra coisa, né? Vou estar outra coisa que diga, né? E aí a minha mentalidade funciona hoje assim. E é o que eu até indico para as pessoas terem esse pensamento, né? A gente não pode pensar... És advogada, né? Isso. Não pode pensar, eu sou advogada. E se amanhã você quiser estar empresária, né? Exatamente. Se quiser, né? Dizer, ó, não quero. Meu irmão era advogado e rasgou a OAB e disse, vou fazer concurso.
passou no concurso do TJ, hoje está lá, concursado. E aí, eu acredito que não vai mais sair, né? Mas ele estava em um momento advogado e agora é um concursado, né? Eu estou hoje empresário, posso amanhã querer outra coisa. Isso é bem importante e é clarificar o nosso propósito e a nossa identidade, né? E independente, assim, de idade também, eu acho que você pode fazer o que você quiser, quando você quiser, sabe? Não tem barreiras. Faça o que você realmente tem vontade. Se você, de repente, você hoje é advogado, daqui a 5 anos, ó, quero tocar música, quero comprar um violão, é isso que me faz feliz, faça, mas seja feliz fazendo o que você quer. Independente de idade, o que os outros vão falar, a gente tem que fazer o que a gente gosta também. Chega um momento na vida que é, tem que se realizar, né? E muitas vezes você está ali, já tem uma profissão há muitos anos, mas quer tentar uma coisa diferente. Não é, e outra coisa, não é porque você, de repente, digamos que você quer aprender a tocar música, não é porque você vai tocar música que você vai deixar de ser advogada também, sabe? Você pode ser o que você quiser. É quebrar paradigmas, né? Porque você tinha antes, né, uma mentalidade de vou me aposentar naquela empresa, né? Isso hoje foi totalmente descartado, né? Então, para o empresário não é interessante segurar esses funcionários. Ele vai, vamos dizer assim, qual seria hoje a maneira do funcionário, na minha visão, manter um funcionário atraído pelo teu negócio, né? Tornar aquele ambiente interessante para aquela pessoa. Para essa geração aí, a geração da inteligência. E essa pessoa ser interessante para a empresa também, né? A empresa também quando tem que acompanhar. Quando tem a química, né? Quando casa ali esses dois, vamos dizer, entre aspas, interesse, o negócio flui, né? Mas se aquele ambiente ali não está interessante para nenhum dos dois lados, vamos dizer assim, aquele paradigma de não, vou ficar ali, eu não vou perder o meu aviso prévio. Isso hoje não existe, né? Hoje não existe. As pessoas, olha, estou indo embora, tchau, pega a bolsa e vai-se embora. Exato. Né? Então, não existe hoje aquele vínculo. Né? E o que as empresas têm que fazer, né? Referente a isso, as empresas têm que ter muito bem definidos seus processos internos, porque o processo não é do colaborador, é da empresa. O colaborador sai, entra outro, mas ele vai seguir o processo da empresa. O que eu vejo muito é que às vezes a empresa deixa os processos na mão do colaborador, ele faz daquela forma. Aí esse cara sai amanhã, te deixa na mão, aí chega um outro, e aí tu nem sabe como é que esse outro vai fazer o que esse aqui que saiu fazia. Por quê? Porque o processo não era da empresa. O processo a empresa deixou na mão do colaborador fazer da forma como ele fazia. Então isso é um erro muito grave que as empresas cometem. Tem que ter processos padronizados. Até porque processo padronizado diminui custos na empresa. Já anotem aí esse insight e essa dica, né? É o PPP. Quem quer empreender. É o PPP, produto, processo e pessoa. Então tem que desenvolver bem e essa parte aí que é extremamente importante. Os alunos aí de técnica de administração que estão pensando de repente em empreender, guardem aí todas essas dicas que a gente está passando aqui, que com certeza se ele seguir pelo menos 20, 30% que a gente está falando aqui, ele vai no caminho certo. Olha, às vezes é algo tão besta como tipo salvar um arquivo, né? Criar uma pasta e salvar no computador, né? Aí, de repente, o processo eu crio, né? O processo não é da empresa, é meu, né? Então, eu salvo de um jeito lá que só eu sei, né? E amanhã eu recebo uma proposta e eu vou embora. Aí, chega outra pessoa para o meu lugar, né? Onde é que tá os arquivos? Ninguém sabe, né? Às vezes está até lá, né? Mas foi salvo de uma maneira que não foi, vamos dizer assim, não fez parte de um processo, né? Não foi um padrão que foi feito, foi criado. E aí o cara vai embora, leva com ele toda a inteligência, né? Não tem inteligência artificial no mundo que vai buscar encontrar esse arquivo de novo. Quando a gente pensa em padronização, nunca pensa no modo de salvar um arquivo. A gente já pensa numa escala muito maior de padronização. Mas só começa nas pequenas coisas. É muito mais fácil você padronizar começando das pequenas coisas do que quando está um negócio muito grandioso. Para você mudar é muito mais difícil. É a mesma coisa de cultura organizacional. É muito mais fácil você
implantar desde o início, do começo, do que depois que já passou muitos anos, os colaboradores já estão acostumados com certas manias que eles têm na empresa, aí você de repente quer mudar tudo de forma radical. Aí fica muito complicado. Por isso que é interessante começar de coisas pequenas. Desde uma coisa pequena como é salvar um arquivo. Como é que você salva o arquivo? Como é que ele fica na pasta? Como é que você salva a pasta? Como é que eu vou achar esse documento? O cliente pediu tal documento, como é que eu vou pegar isso? Tudo vai estar padronizado de uma forma que qualquer colaborador vai saber. O colaborador saiu, chegou um novo, ele já vai saber porque é um padrão da empresa. Entendeu? E quem faz isso? Por exemplo, redirecionar, fazer essa organização no estilo PPP. É o empresário? É o dono do negócio? É a empresa que define isso. A gente lá na Consultoria pode ajudar também. a gente lá na consultoria, a gente faz isso em algumas empresas. A gente implanta os processos, padroniza os processos, cria também um manual de normas internas, porque é importante as empresas terem esse manual de normas internas. Por quê? O senhor pode até falar bem disso. Com o manual de normas internas, chega um colaborador novo, eu apresento para ele, ele tem conhecimento, ele vai saber o que ele pode e o que ele não pode na empresa. Agora, se a empresa não dá nada, o colaborador não vai saber. Às vezes o colaborador está fazendo negócio errado, mas ele nem sabia que era errado. Uma coisa muito comum, né? A funcionária, ela chega lá com uma revista aí famosa de perfume. E na hora do almoço, ela está lá vendendo o produto dela. Né? De repente, o gestor diz, olha, isso aqui é proibido. Mas está escrito isso aonde? Exatamente. Ela não sabe. Né? Você é advertida por algo que eu não sabia. Não sabia. Né? Às vezes algo tão assim simples, tipo você dizer, olha, tu tem uma tolerância de 10 minutos para chegar eventualmente. Não é todo dia. Né? Teu horário é 9 horas, não é 9 e 10. Mas acontecendo alguma coisa, né? Você eventualmente, se você chegar atrasado e tal. Mas se você tem isso por escrito, né? Tá lá nas normas da empresa, né? Então você tem como chegar para o funcionário e dizer, olha, você está sendo advertido, porque já várias vezes você chegou aqui, Paulo. Isso infringiu a norma número tal da empresa. Então ele já está ciente, né? Porque ele entrou na empresa e já está sabendo disso. Mas se a empresa não tem nada disso estruturado, não tem nada disso escrito, né? Então como é que eu posso cobrar, né? Cobrar. Não tem como. Entendeu? Isso vale não só para a área da gestão de pessoas, para qualquer área. No direito diz que o desconhecimento da lei não excusa o crime, né? Mas nesse caso aqui da empresa, sim, né? Porque não tem ali escrito. Justamente. E aí termina criando uma confusão porque você não conhecia, né? Era desconhecida aquela regra. Você perguntou algo assim, quem é que aplicaria a questão a padronização, por exemplo, do arquivo, né? A gente que trabalha com consultorias, dando consultoria para a empresa, a gente pega todo tipo de empresa, né? Então, nessas pequenas empresas, que é a grande maioria, né? Muitas vezes o empresário ele não vai ter, vamos dizer assim, nem o tempo disponível para estar criando isso dentro da empresa dele. Ou ele vai buscar o apoio da consultoria, que vai fazer justamente essa ponte, né, entre o que a empresa quer e precisa e os seus empregados. Né? E às vezes, quando é uma empresa maior, onde ele tem um gestor, né, um gestor para cada área, e esse gestor é quem vai padronizando, né? Hoje você tem empresas que certificam, que criam manuais de trabalho, né? Playbook, né? Entendeu? Mas, assim, em linhas gerais, esse trabalho são as consultorias que fazem. Né? Porque realmente há uma carência muito grande disso. Em que momento isso fica desinteressante para o empresário, para o administrador? Porque, por exemplo, se eu entendo que no começo ele tem que ser uma pessoa com gana, com vontade de conhecer, não me apego, não me limito, eu tenho esse tipo de crença. No momento que a empresa dele cresceu astronomicamente de uma forma que ele já não consegue identificar, por exemplo, esses ruídos de comunicação dentro da empresa dele, que ele tem setores específicos para poder fazer isso. Não é ele mais que está lá no meio da operação. Em que momento isso fica desinteressante para o empresário que tem
a sede de crescer e de não se limita, e agora ele nem Ó, participa mais. primeiramente, para esse caso aí, ele teria que ser, primeiramente, descentralizador. Ele não pode centralizar tudo nele. Ele tem que ter pessoas de confiança, gestores de confiança. Para um exemplo como você está dando, um empresário que cresceu, que tem uma empresa do porte grande, ele precisa ter pessoas de confiança dentro da empresa, para ele dividir também, de certa forma, as responsabilidades. Porque se ele for centralizar tudo, ele não vai dar conta. Então, assim, é importante ele ter pessoas de confiança, fazer departamentalizar a empresa, ter gestores para que ele possa cobrar as coisas e ter o apoio dos gestores, inclusive nesse tipo de demanda, de padronizar os processos da empresa para ele, apenas verificar. Mas se deixar ele pegar tudo, centralizar tudo para ele, ele não vai conseguir. Tá entendendo? Precisa realmente ter pessoas para esse porte aí, ter pessoas de confiança. Eu não digo no início. No início, o cara tá sozinho. Por isso que eu disse, no início é muito mais fácil de você começar, né? Uhum. Começar a aplicar isso desde o início. Desde o início. Aí tem um colaborador, tem dois. É muito mais fácil replicar para esse pouquinho do que para um negócio muito grande lá na frente. E o quão importante desculpa. Não, depois que se cria, né, a cultura no início, ela consegue perdurar e ela só tende a melhorar. Mas a gente também tem que entender o seguinte, que quando o empresário começa, normalmente ele começa sem dinheiro, né? Normalmente é sem dinheiro. Então, ele é um bombril. Ele está ali para resolver tudo e ele é tudo. Então, esses detalhes que são extremamente importantes, que é justamente a parte de criação de processo e padronização, ela é esquecida. E talvez isso porque o cara começou ali sem dinheiro, então ele está apagando incêndio o tempo todo dentro da empresa dele e também ele não tem um conhecimento técnico, né, que isso é necessário. E aí, de repente, após muito trabalho, ele conseguiu evoluir a empresa, mas quando ele olha para trás, ele fala, meu Deus do céu, hoje eu tinha 2 funcionários, agora eu tenho 30. E a empresa já não está mais em 50 metros quadrados, está em 400. E aí, como é que ele vai resolver isso? Eu, na minha opinião, eu contrataria, se eu estivesse no lugar, eu contrataria uma consultoria. Né? Porque realmente, de fato, depois que você cresce muito, você criou tantos filhos ali dentro, porque os funcionários começam a ser seus filhinhos, porque eles cresceram com você, que é difícil mudar aquela cultura. Então, se vem uma pessoa de fora, às vezes pode dar um choque, mas se for bem introduzido, resolve. É até melhor, que a pessoa não está inserida no dia a dia da empresa. Então, uma empresa familiar, não necessariamente formada por família, mas que acabou se tornando, nessa sua descrição. Isso. Eu acho que nesse probleminha aí, eu acho que parte muito quando vamos dizer, o dono do negócio ele quer mudar. Né? Quando ele realmente olha para trás e diz, olha, eu tinha 5 funcionários, hoje eu tenho 40, né? E ele se conscientiza que não pode mais continuar dessa forma, né? Então ele diz, não, eu quero mudança, eu quero mais, eu quero crescer, eu não quero ter só 30, eu quero agora ter 60 funcionários, eu quero dobrar a minha... E o exemplo de mudança tem que ser ele, né? Ele, porque se ele assume essa postura, né? Essa postura de mudança, aí ele sai replicando. Ele pode até ter uma gestão familiar, né? Eu já vi vários exemplos de empresas familiares que deram certo, né? Como também já vi exemplos de empresa familiar que faliu, né? Mas parte do pressuposto de que, vamos dizer assim, o líder ele tem que querer a mudança, né? Eu já tive uma experiência de pegar uma empresa do início, né? O empreendedor abriu uma empresa e aí é muito mais fácil você trabalhar, porque você vai trabalhando ele... Vai moldando, né? E, ó, vai por esse lado, faz assim, e o cara foi dando certo, né? Também já tive a experiência de pegar, vamos dizer assim, um abacaxi, né? Cara, a cultura da empresa totalmente destroçada. E outra coisa também, não adianta o gestor querer mudar os colaboradores se ele não dá exemplo. Então, o primeiro exemplo que tem que partir é dele. Não adianta, por exemplo, você é minha colaboradora, aí eu chego todo dia à tarde, eu como gestor, eu não dou um exemplo de chegar cedo, aí como é que eu vou cobrar você que chegue cedo, se nem eu mesmo chego cedo? Então, acho que o gestor também, ele tem que ter essa consciência que muitas vezes ele é um espelho, ele é um guia para a tropa dele, sabe? Ele é um guia. Então, as atitudes que ele tem, por exemplo, se ele não quer que os colaboradores falem palavrão, aí de repente ele é um cara que vive falando palavrão na empresa, ele começa a passar esse exemplo para os colaboradores. Então, o exemplo primeiro tem que vir dele, quando ele quer mudanças.
Se ele E não... sem ser mudanças tão óbvias como essas. Ser pontual, né? Ser assíduo, evitar palavras de escalão baixo, sem ser algo tão óbvio. O gestor, o empresário, o dono, ele consegue identificar o problema, porque se está tendo um problema, nem sempre a pessoa consegue identificar que a raiz do problema talvez seja, né? Ele. É fácil identificar, é fácil se corrigir. Eu estou com um problema aqui na minha empresa. O gestor consegue identificar esse problema? Não. Ele precisa ser assessorado para poder corrigir. Tá entendendo? Depende do porte da empresa. Se você está falando em uma empresa de porte grande, com muitos colaboradores, eu entendo que essa empresa ela tem os gerentes dos setores, tem os gestores que passam a informação para esse gestor principal da empresa. Então, esses gestores, teoricamente, são de confiança desse gestor principal. Então, eles repassam tudo o que acontece para ele. Então, se de repente eles pegam certas atitudes, certas ações dos colaboradores que eles não acham condizente com a empresa, eles vão passar isso para o gestor e, em conjunto, eles vão tomar uma decisão, tomar um plano de ação para que isso não se repita. Um plano de ação que pode ser até, de repente, criar uma norma num manual que ele não quer que tal colaborador tenha esse tipo de atitude. Não quero que meu colaborador atenda celular durante o trabalho, então vamos fazer aqui, atualizar, que a gente faz um manual, só que esse manual de normas internas, ele está sempre mudando. Sempre pode ter uma coisa nova para entrar, uma coisa para sair, tá entendendo? E ele é amparado pelo jurídico. O jurídico vai lá, assina embaixo, a gente aplica. Então, assim, o colaborador teve uma atitude que não está condizente com o meu manual, eu posso, de repente, advertir, inclusive chegar até dar uma justa causa. Tudo volta à descentralização. Exatamente, precisa descentralizar. Se o cara E o que é esse plano de ação que vocês já chegaram a comentar algumas vezes aqui? O que significa isso? Em plano de ação, a gente fala muito plano de ação que vem do PDCA, né? Que é uma das ferramentas de gestão de qualidade. Nesse plano de ação, por exemplo, verifiquei um gargalo na minha empresa, que pode ser um gargalo de pessoas, de processos, algum gargalo. Eu vou criar um plano de ação para acabar com esse gargalo. E aí eu vou acompanhar se esse plano de ação que eu tomei, ele teve resultado ou não. Aí eu vou precisar acompanhar esse processo. Se você tem um processo bem definido, você consegue fazer isso. Agora, se for uma empresa que não tem processo definido, aí é muito complicado. Por exemplo, uma empresa que tenha um ruído, uma falha na comunicação. A comunicação ela não flui dentro da empresa, né? E aí você identifica, vamos dizer assim, que o problema é a questão do gestor de tal área que ele centraliza as informações e ele não passa, quando tem algum problema, para todas as áreas, ou ele não divide o problema, ele centraliza e só comunica com determinada área porque ele não se dá bem com tal gestor de outra área, né? Então, você vai armar um plano de ação para você desatar esse nó, né? Porque plano de ação, a gente leigo pensa que não, estou com um problema, vou fazer aqui um plano para dar certo. Não. Mas, já que a gente está na área administrativa, existe até teoria para isso, porque o plano de ação, o que é que a gente imagina? Eu estou me afogando, eu não sei nadar, então meu plano de ação vai ser, vou bater o braço até eu morrer. Porque tem ações que são de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, né? Porque tem coisa que você tem que realmente, na hora ali, resolver, né? Porque pode trazer um prejuízo financeiro para a empresa. O PDCA, que foi citado aqui, é o Plan, Do, Check e Action. O Plan é planejar, o Do é fazer, Check, checar, e o Action, ação. Então, é uma ferramenta que, quando é bem utilizada, né, é um ciclo e nunca acaba. Você está sempre planejando, fazendo, né, checando e executando, sempre ali, na mesma roda. Porque às vezes as empresas pecam porque elas fazem o ciclo e para. É um ciclo infinito. Né? Ele é infinito. Toda hora você tem que estar, todos os dias, você tentando inovar. Né? Os japoneses fazem muito isso, né? De você estar... ao final do dia, você refletir, dizer onde é que a empresa avançou hoje.
Né? É algo inquieto, É. você tem que estar toda hora. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a senhora é professora, digamos que acontecesse que não acontece com os alunos de administração, né? Mas digamos que acontecesse que todo mundo fez uma prova, todo mundo tirou nota baixa, certo? Todo mundo tirou nota baixa. Então, assim, alguma coisa aconteceu para eles não terem compreendido a matéria para ter tirado nota baixa. Então, vai se fazer um plano de ação para tentar ver alguma forma de eles compreenderem. E aí, por exemplo, como é que eu vou aferir esse plano de ação? Mediante a metodologia que eu vou usar numa próxima prova. Se na próxima prova, de repente, eles já tiveram uma nota boa, ou então o plano de ação que eu tive aqui, a metodologia que eu mudei, funcionou. Então, o PDCA não é só quando tem um problema. É para checar todos os processos, né? Se existe algum erro. A gente... É um ciclo contínuo, porque o processo, ele nunca se acaba. Ele está sempre em melhoria. Aquela coisa, a gente fizemos o planejamento, executamos. Teve algum erro, que é a parte do checar. Checou se tem erro, tem erro. Vamos agir em cima do erro. Corrigiu o erro, corrigiu. Mas vamos rodar o PDCA novamente, porque sempre vai ter erros. É porque a coisa muda. O empreendedorismo não é uma coisa estática, parada. Se fosse, a gente poderia dizer que estabilidade existe, e ela não existe. Não tem como. A gente tem o ciclo sempre ou está em alta ou está em baixa. Exatamente. Tem gente que... eu tenho a teoria que a gente deve vender as empresas quando ela está em alta. A empresa não é vendida quando ela está em baixa. Isso é até uma coisa que criaram dentro da sociedade, que se estiver vendendo um negócio é porque está quebrado. Tem nada a ver. Se eu criar um negócio que hoje vale milhões, eu vou vender ele na alta. Ou que ele ainda tem a possibilidade de continuar crescendo para o novo gestor, quem comprar a empresa, dar continuidade àquilo e ela ter uma margem para crescimento. Então... Engraçado você falar isso. Porque eu não sou especialista também em futebol. Mas logo quando você fala isso, que vem na cabeça da gente? Pelé saiu no auge. Normalmente, essas pessoas que estão no esporte, claro que eles também gerenciam a própria carreira. A diferença é que eles são o produto deles. Zico, ele era do Flamengo, não é isso? E aí, também, quando ele saiu, ele já foi técnico. Me corrija se eu estiver errado. Mas ele já foi alguma vez técnico do Flamengo? Zico? Não, do Flamengo não. Ele Nunca foi técnico foi. da seleção do Japão. Porque ele tem uma estima, o público, né, a torcida lá, tem uma estima muito grande por ele. E eu acho que se porventura ele aceita fazer parte do corpo técnico lá do time de futebol, que ele ainda é usado, e não der certo. Vindo para a parte Será que isso é um pensamento, inclusive, técnico? Pensamento muito bom seu. Inclusive, me veio um outro lado, jogando pro lado do esporte. Anderson Silva, o Spider-Man. O Spider, né? Spider. Ele estava no auge, já estava com idade avançada e inventou de lutar. Quebrou a canela. Sim. E ali estragou, entre aspas, a carreira. Eu não vou falar estragou, porque realmente é jogar o trabalho do cara no lixo. Sim, claro. Mas não ficou Certa Mas forma, ficou muito na marcado. imagem. Não foi? Ficou marcado. Aquilo fica sendo a última Quem é imagem Anderson dele. Silva? A última imagem. Então, assim, ele fez firula ainda, né? Foi brincar e levou Foi. um porradão. Então, assim, muito bom, gostei. Nunca tinha pensado nisso. E para complementar, tanto o Zico quanto o Pelé, não sei se você já prestou atenção, mas eles são uma marca, né? São. Então, aquela assinatura do Pelé, aquilo ali é a marca dele, é o brand. Aí, trazendo esse seu pensamento para o âmbito empresarial, sabe o que foi que veio na minha cabeça agora? Sabe quando você tem um colaborador que é top numa área, aí de repente tu promove ele para outra coisa, mas aí ele não dá certo? Destruiu a carreira dele. Já Existe, vi não existe isso, pô, o cara é top já vi aqui, é o meu várias melhor vezes. funcionário. Aí tu pega, vai dar uma promoção para ele, de repente, mas para a liderança ele já não é bom e já não tem o mesmo rendimento. Porque não se avalia se... Primeiro, se o cara tem, vamos dizer assim, o perfil da liderança. Muitas vezes o cara não quer. Né? Eu já vi um caso, até dentro da área da contábil, que ele estava na área fiscal, né? Bombando, excelente profissional. Mas aí chega o escritório e diz, olha, vai sair desse setor, vai para o outro. Né? Ele foi por consideração do dono de mas não funcionou. E aí? No outro setor, né? E aí que ele conseguiu apareceu uma proposta nova numa outra empresa para a área Fiscal dele, né? fiscal dele, que ele realmente domina, que gosta, e foi-se embora. Quer dizer, a empresa perdeu Um bom colaborador. um bom jogador, né? Verdade. Então, isso faz parte também
do empreendedor ter esse, às vezes, o olhar clínico, né? O olhar de buscar, às vezes, aquele cara ali dá para coisa, né? E aquele ali, às vezes, é muito bom para isso que ele faz, mas se eu for botar aqui, já não vai ser bom. Eu vou acabar perdendo ele aqui e ele aqui. E quem pecou nessa situação, por exemplo? Foi o dono? Foi o dono, porque o dono tem que avaliar quando ele vai promover um colaborador, por exemplo. Quando ele vai mudar uma função de um colaborador, ele tem que saber, eu vou mudar ele daqui para aqui. Isso aqui ele está fazendo muito bem, mas isso aqui, será que ele faz muito bem? Como é que ele tomou essa decisão? Foi só porque ele está tendo um desempenho muito bom aqui? Será que ele teve um apoio de um profissional de RH para tomar essa decisão ou tomou sozinho? Muitas vezes nem chegou a conversar, né? O grande problema hoje das empresas é que as pessoas não querem conversar, né? Aquela questão que eu falei da comunicação tem muito a ver isso, né? De vocês sentar com o colaborador e dizer, olha, como é que tá aí, né? Tratar de outro assunto, não só ligado à empresa, mas aí você, no dia a dia, você vai pescando muita coisa, né? E aí, para encerrar, gente, vocês queriam deixar também alguma informação aqui para os alunos? Aqui foi muito rico, muito produtivo, né? Mas vocês queriam encerrar, falar alguma coisa especificamente para esse público jovem que está buscando a profissionalização? Porque aqui a gente já entendeu características na prática do que precisa para um empreendedor. Também tratamos da teoria. Uhum. Se vocês quiserem passar uma mensagem também será muito bem-vindo para esses estudantes que estão aqui prestando atenção. Eu queria dar uma mensagem para os alunos, né? Informar, alguns já sabem, né? A gente está com uma parceria com a CEAP, ajudando na empregabilidade desses alunos da CEAP. Aí eu vou dar um exemplo. Tem uma aluna da CEAP que a gente contratou para um cliente, ela entrou como estagiária em menos de 6 meses, ela é supervisora de uma unidade hospitalar, que é nossa cliente. A gente está com uma parceria entre nossos clientes, onde a gente está dando oportunidade para profissionais, alunos da CEAP. Queria dizer também que a gente está com a nossa empresa de contabilidade e consultoria empresarial, né? Eu também sou administrador e quem precisar, tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Queria agradecer muito, muito aqui aos amigos aqui que fizeram parte aqui do debate, a você e até a próxima. Eu gostaria também de agradecer ao CEAP, né, o convite, né? Já tive a oportunidade de ter ensinado a alguns alunos também do curso de administração, tá certo? Mas a mensagem que eu deixo é que as pessoas não se acomodem, né? Você que está fazendo o curso de administração, terminou, procure fazer um curso na área superior, né? A gente hoje aí tem um leque muito grande de cursos. Se especializem na área. Se você sente a vontade de ter interesse por uma determinada área, não desista, né? Se quer empreender, busque conhecer o mercado, busque se aperfeiçoar para entrar nesse mercado com informação, né? Eu também tô lá no Instagram, certo? Eu promovo um curso na área de departamento pessoal, então quem tiver interesse vai lá no professor Paulo Ricardo, dá uma olhadinha lá no material que a gente sempre está publicando com algumas dicas focado dentro da área de departamento pessoal. Eu agradeço a oportunidade. Gostaria de agradecer ao professor George pelo convite e ao CEAP, né, e dizer para os alunos aí que tenham fome e vá para cima, não fique se acomodando com nada, né? E assim, a gente hoje só tem 3 estágios da vida: ou a gente está vivendo na escassez, ou na abundância, ou no transbordo. E hoje provavelmente vocês estão vivendo na escassez porque estão iniciando agora uma carreira, e aí quando vocês tiverem uma base boa de conhecimento, vocês estarão na abundância, mas não sejam represas e transbordem conhecimento. É isso o meu recado para você. E dizer que meu Instagram é Thiago Ramos VIP, e aí vocês podem me acompanhar lá para ver meu trabalho e ver mais vídeos meus, e a gente vai fazendo esses conteúdos gratuitos e motivantes. Bom, gente, tivemos aqui hoje com Paulo, Tiago e Guilherme, tratando do tema de empresas pernambucanas entre a teoria e a prática. Bons estudos para todos. Gente, muito obrigada. Obrigado. Gostei das indagações.